Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tudo bem com vocês? Como que passaram o dia? Mais um dia o Senhor nos concedeu, mais um dia o Senhor deu a graça de estarmos de pé, né? De acordar, né, para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja ele. Eu quero convidar você neste momento a orar e a chamar a doce presença do eterno e maravilhoso Espírito Santo, que a ele toda honra, glória e todo louvor é para ele, gente. É para o doce amigo Espírito Santo, porque sem ele, olha, eu vou falar para você, viu? Eu estou tentando aqui deixar um pouco mais claro, mas não está indo. Porque eu estou achando que a tela está escura. Porque sem o Espírito Santo, eu te garanto que eu não estaria aqui agora. Porque ele é o quê? Gente, ele é o quê? A nossa força. Ele é a nossa força. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então eu quero que você venha aqui nesta hora orar e pedir força ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele venha trazer um renovo, trazer um revestimento, trazer força do céu para a sua vida. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha visitar. Eu quero apresentar, Senhor, aqui essas vidas, Espírito Santo, a Ti. Essas vidas, Pai, que estão aqui, essas que já estão escritas, Senhor, e as que vão passar por aqui, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor, Pai, venha alcançá-las, que o Senhor, Pai, venha trazer cura para quem precisa de cura para quem precisa de cura física, cura para quem precisa de cura na alma. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha alcançar cada vida aqui, Pai. Alcança cada coração, Pai. São almas, Pai, vidas, Pai, que precisa de Ti. Vidas, Senhor Jesus, que precisa ser alcançada pelo Teu Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que essas vidas sejam renovadas, que o Senhor traga força, que o Senhor traga ânimo para esse povo, Senhor, para os teus filhos, que o Senhor venha levantar cada um deles, Pai, para servir a Ti, para ser teus soldados, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu convido a Ti, querido, doce, amado Espírito Santo, aqui nesta hora, para que o Senhor esteja presente, porque quem tem que aparecer, quem tem que brilhar é o Senhor, Espírito Santo. Eu me rendo a Ti, eu me coloco na Tua total dependência, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha se mover, Pai, fazer o Teu mover sobre essas almas, Senhor, sobre essas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja, é o nome do Senhor. Eu creio e já posso ver grandes testemunhos. Eu já creio e quero profetizar que assim como Jesus, ele encontrou aquela mulher, a samaritana, naquele poço, naquele dia. Jesus, ele não foi encontrar ela à toa. Jesus não passou ali à toa. Ele precisou passar por aquele lugar. Ele precisou encontrar aquela mulher, porque através da vida daquela mulher, os samaritanos ia ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E foi o que aconteceu. Porque sempre o Senhor, ele vai levantar os seus, sempre. Não adianta, porque é sobre o reino dele,
é sobre vidas, é sobre almas, é sobre pessoas ser alcançadas, é sobre vidas ser salvas. E o Senhor Jesus, ele, através daquela mulher, ele precisou passar por Samaria, ele precisou alcançar aquela vida. E através daquela vida, toda Samaria foi alcançada. Todos se converteram ao Senhor Jesus. É o que está escrito aqui em João 4, que eu vou ler para vocês. 4, versículo 39, que fala assim a palavra do Senhor. E muitos dos samaritanos daquela cidade, olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Jesus, ele profetizou na vida daquela mulher, né? Ela era uma mulher vazia, ela procurava se encher com os homens, né? Que ela achava que aquilo preenchia a alma dela. E o Senhor Jesus fala assim: você já teve 5 maridos. 5. E o que ela estava também não era dela. E ela procurava se encher, né? Um escape nesses homens que nenhum pertenceu a ela. Mas quando ela encontrou Jesus naquele poço, que Jesus pede água para ela, né? E os judeus não se davam, né, com o samaritano. E ela começa a conversar com o Senhor e fala para ele, né, como que ele podia pedir água para ela, né? E ali o Senhor Jesus, ele se revela para ela, né? O Senhor Jesus conta para ela que ele é o Messias, que ele é o Messias, e ali o Senhor começa a profetizar na vida dela. E ali o Senhor dá água, não a água que ela ia tirar daquele poço, mas a água viva que ia preencher todo o vazio que ela sentia. E ali ela sai na cidade de Samaria, glorificando o nome do Senhor Jesus e falando tudo que o Senhor tinha, né, revelado ali da vida dela. Amém? E fala assim no versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É incrível como o Senhor é perfeito e como Ele trabalha na simplicidade. Ele trabalha na simplicidade, mas é naquela simplicidade perfeita. Perfeita, perfeita. Ele só precisou encontrar aquela mulher para toda uma cidade ser alcançada. E eu creio no Senhor de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu coração, que Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador do mundo. E eu creio que eu não estou aqui à toa neste canal. Se o Senhor me colocou aqui neste canal, lógico que é para falar do reino dele. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas também é sobre vida ser alcançada.
Assim como o Senhor Jesus encontrou aquela mulher, o Senhor Jesus, ele me colocou aqui neste canal para que vidas sejam alcançadas, venham se render para a presença do Senhor. Vidas através desse canal venham conhecer quem é Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Assim como o Senhor Jesus, ele se revelou para aquela mulher. Eu profetizo e eu declaro na sua vida que através desse canal Jesus vai se revelar para você. Jesus vai se revelar para você. Você vai se render ao Senhor Jesus. Você vai se render ao Senhor Jesus porque o Espírito Santo de Deus, ele vai mover com a sua glória, com o seu poder em vidas aqui. E vidas vão ser transformadas, vidas vão ser restauradas, vidas vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Não sou eu que vou fazer, mas através da minha vida, assim como o Senhor Jesus, ele encontrou aquela mulher, assim como ele me encontrou, hoje ele te encontra também. Hoje o Senhor te encontra. E a água que você estava bebendo aí fora, achando que essa água ela ia preencher o vazio que você sente na sua alma, você só acha. Mas a água que Jesus ele quer te dar, essa vai ser rios de águas vivas que vai correr, jorrar dentro de você. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E é o que eu determino, que você seja alcançada pelo Mestre, que você seja alcançado pelo Mestre. E é o que vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. E que você saiba que Ele é o nosso Salvador. E que Ele está às portas já. Ele está voltando. Talvez você deve escutar falando que Jesus vai voltar, né? No tempo de Noé também foi assim. No tempo de Noé também foi assim. Noé avisava para o povo, e o povo não queria nem saber. Está sendo a mesma coisa nos dias de hoje, né? Por isso que não podemos nos calar. Nós temos a total liberdade de falar da palavra do Senhor. Temos total liberdade de falar de Jesus livre, assim, na liberdade, falar da Bíblia, falar da palavra. Então não podemos nos calar. Se você também, você que já serve ao Senhor Jesus, ainda não abriu a sua boca para evangelizar alguém, para falar o que Jesus já fez na sua vida, o que ele faz, não perca mais tempo. Comece a evangelizar, comece a falar do reino do Senhor, comece a falar dos milagres que o Senhor já fez na sua vida. Comece a falar que só Jesus, ele tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Não somos perfeitos, não, mas com a ajuda do Senhor Jesus, ele vem, ele nos molda, ele nos transforma, ele vem tratar a nossa vida, o nosso caráter. E é só por ele. É ele que tem o poder de convencer o homem do pecado. Não sou eu, mas é só pelo Espírito Santo. Então, se Jesus já tem falado com você para você falar algo, não perca mais tempo, comece a falar. Um abraço, uma palavra que você fala para alguém, você já está evangelizando uma alma, evangelizando
e falando do reino. E para você que ainda não conhece a Cristo, eu convido a você a se entregar, porque Jesus ele já te aceitou. Mas eu convido a você a se render, a deixar Jesus entrar na sua vida, porque ele tem um banquete preparado para você, ele tem uma vida nova, ele tem vestes brancas para te dar. Ah, mas eu não sinto que é a hora. A hora é agora. Ele fala assim: vem como você está. Jesus, ele não quer que você se conserte para depois acertar, para depois vir para os caminhos dele, porque quem vai te consertar é ele. Quando eu fui para ele, eu estava totalmente errada. Tem alguns vídeos aqui que eu já contei um pouco do meu testemunho. E foi o Senhor Jesus que me lavou. Ele me aceitou. E ali começou todo o processo de libertação na minha vida. Ali começou todo o processo de portas serem fechadas, brechas, legalidades serem fechadas. Porque é o Espírito Santo que vem nos ajudar na caminhada com Cristo. Então venha fazer parte desse reino lindo e maravilhoso que é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, a paz do Senhor Jesus, que é só Ele que pode te dar. A paz do mundo não, mas a paz dele. Que o Senhor Deus tenha falado com você poderosamente através deste canal e que você lembre que Jesus, ele é o suficiente. Amém? Fique na paz.